Vamos para mais um cafezinho? Eu já estava pensando em falar, na verdade assim, eu estava na dúvida do que falar, eu vi um livro aqui, um livro da Pragmatic Bookshelf, Your Code as a Scene Crime, seu código como uma cena de crime, né? E aí o que o livro fala, assim, né? E eu vou falar sobre isso hoje, que é debug e como achar bugs, né? Ele fala que é usando técnicas forenses para encontrar defeitos, gargalos e mau design no seu código, né? E assim, muito do. Eu sempre comparo, isso há muito tempo, eu comparo a arte de debug como uma arte de encontrar, de analisar a cena de crime, né? Então, assim, para e pensa ali, tipo, aconteceu um problema. Quando acontecer um problema, o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que descobrir o que aconteceu. Aí quando você é imaturo, por exemplo, já aconteceu muito isso comigo, né? Você pega ali a evidência principal, a stack trace, a mensagem de erro. Fala assim, ó, tal variável é nula. Só que aí você para e pensa, né? Ah, peraí, então eu vou ter que verificar se ela é nula e deixa passar, né? Pô, pode até ser, né? Pode até ser, mas assim, você tem que verificar, pô, mas por que que ela é nula? O que que gerou essa nulidade ali naquele momento, né? Que pra, isso já viu acontecer muitas vezes, né? Tipo, principalmente quando eu trabalhava com banco de dados, né? Dava um problema em algum lugar que o negócio não podia ser nulo, e aí, porque alguém tinha salvo aquilo como nulo no banco, então você tinha que encontrar onde o problema realmente acontecia, né? E às vezes o que acontecia era o seguinte: se você fazer uma verificação de nulo e deixar passar aquele valor nulo, aquilo ali pode dar problema mais à frente, né? E aí você tem a opção, ou você vai verificar em todo lugar se é nulo, ou você vai ver, opa, por que isso aqui está gerando valor nulo? Será que eu não estou salvando esse valor, né? Então, a primeira regra do debug é tentar encontrar realmente a origem do problema, né? Tipo, aquele bug aconteceu por quê? Aonde que ele foi gerado, né? A gente vai ali, não é onde ele aconteceu, onde ele eclodiu, né? É onde está realmente o problema, porque só tratar a causa ali, o sintoma, não vai resolver. É que nem você pegar um médico, você tá com febre ali, ele te dá um antitérmico e você na verdade tá com câncer, tipo, tipo, um antitérmico não vai resolver bolhufas, né? Tipo, é, mas é a mesma coisa, assim, tipo, você pode pegar ali um problema que, poxa, se tem um null pointer, pode ser que em algum momento algum dado não está sendo lido, né? Pode ser até, eu já vi isso acontecer, né? Um tipo, né? Um problema de escrita, né? Eu já vi isso no teste, né? Às vezes dá problema Isso acontece muito pra gente, né? Às vezes dá problema no. Quebra todo o teste, aí quando você vê é o problema nos dados de entrada do teste lá, que tem tá mandando uma variável errada lá. Mas acontece, isso acontece, né? Então essa é a primeira regra do debug, tentar encontrar a causa raiz, né? É engraçado que antigamente os processos encontravam isso. E era muito bizarro, porque assim, eu não entendi os processos, né? Eu comecei a trabalhar muito tempo atrás, eu tenho 20 anos de experiência, né? Eu comecei a trabalhar na época dos processos waterfall. Eu lembro que o processo de análise de bug, você tinha que preencher o ticket, ele era gigantesco, né? O change request, ele era gigantesco. A primeira fase era análise de causa raiz. E eu preenchia sempre com coisa tosca. Eu nunca fazia essa análise. Enquanto, poxa, eu devia estar fazendo uma análise de causa raiz, entender qual que é a causa raiz daquele bug. Por que, que aquilo está sendo originado, né? A segunda coisa que a gente tem que ter quando vai olhar um bug é encontrar todas as evidências, né? E aí, o que é evidência, né? Aqui também fala de bottleneck e mau design, né? Eu vou ficar até no bottleneck, assim, no mau design eu posso falar para um outro cafezinho, né? Já que eu tô falando de design faz tempo, né? No bottleneck, quais as evidências? O uso de CPU, basicamente o uso de CPU, memória, rede e CPU, memória, rede. Uma outra evidência muito legal que tem que se usar em Java é Garbage Collector. Ver como é que tá o Garbage Collector, principalmente os Javas mais antigos. Aí eu vou falhar de dizer para os Javas mais novos, né, como é que funciona. Mas no Java mais antigo, eu já vi isso sendo usado, né? Isso acontecer de tipo, a pessoa chega pra gente, ó, a gente tá com problema de performance aqui, a aplicação não tá respondendo.
E aí você vai fazer umas análises, você vai analisar nada, a pessoa passa todos os dados para você, você, putz, não tá tendo nada. E aí quando chegou uma hora que eu parei e perguntei, me dá todas as informações possíveis da aplicação. Aí quando eu vi tinha uma configuração lá de thread, um número de threads que eu não conseguia reproduzir na minha máquina local. Eu falei, cara, isso aqui o cara tem uma máquina muito parruda mesmo, uma máquina grande. E aí eu peguei e falei assim, não vou usar isso aqui local. Mas eu perguntei assim, vamos ver o garbage collect desse cara, como é que tá reagindo. E aí eu fiz uma estatística lá, e mais de 30% do tempo, ou para quem não sabe, você pode habilitar o log de garbage collector, que aí ele vai criar um arquivinho que é basicamente, ele vai criar um arquivo separado, que é basicamente assim, toda vez que o garbage collector é chamado. E aí assim, é difícil ler esse arquivo. Mas você pode fazer um scriptzinho bem simples que passeia ele e só vê assim, toda vez que ele parou o total, você vai soma numa variável, né? Então aí você lê esse arquivo assim, parou aqui 500 milissegundos, 500 milissegundos, 500 milissegundos, um segundo e meio. Aí você vai fazendo. E depois você pega e subtrai os timestamps do início e do fim e vê o tempo de... Acho que ele começa o timestamp do zero, né? Então, se você soma tudo e chega no final, você consegue fazer uma estatística muito boa de, tipo, quanto por cento da CPU está sendo usado para garbage collector. E aí eu fiz isso e descobri, olha, 30% da CPU está sendo usado para garbage collector. Isso significa que se a gente reduzir em até 30% o número de threads, a gente pode ganhar, né? E foi batata, assim, tipo, a gente reduziu o número de... Porque o que acontece, né? Você pensa numa aplicação. E aí eu acho que como um desenvolvedor vai ter maturidade, é quando ele começar a entender todos os processos da aplicação, né? Porque às vezes a gente está só olhando o nosso código, o que ele faz, a gente imagina assim, não, eu recebo o objeto pronto aqui. Você não recebe o objeto pronto, né? Você tem que pensar ali que você tem um socket aberto, esse socket tá lendo dados da rede, esses dados estão sendo lidos em um buffer, esse buffer é lido em um objeto e vai passando para frente, né? Então, quanto mais socket aberto aqui, quanto mais thread consumindo a entrada, isso aí você tem que entender um pouco do processo que tá falando, né? Tipo, nesse caso a aplicação era para cada thread eu tinha ao menos um producer, um consumer, não era um string do Kafka, né? Então, para cada thread ali você vai ter uma conexão ligada e vai estar um socket basicamente lendo dados da rede. Então, assim, você vai ter o quê? Você vai ter você tinha um limitante ali, que o limitante era a CPU, tipo, a CPU uma coisa para a gente encontrar, o limitante. Qual que é o limitante? Se a CPU tá baixa, significa que, poxa, eu posso aumentar alguma coisa aqui, mas, cara, eu tô com a CPU baixa e tendo muito garbage collector. Talvez meu limitante seja a memória, né? Eu não tô conseguindo alocar a memória suficiente. Então você vai equalizando ali os parâmetros da máquina para tentar otimizar aquele processo, né? Então, assim, todos esses processos de otimização, de encontrar bug, tudo isso a gente tem que basear, a gente tem que ter uma evidência, né? Aí, o que eu faço? Qual que é o meu processo mental? Meu processo mental, eu crio uma hipótese, né? Minha hipótese é... Por exemplo, a minha hipótese é que o número de threads está muito alto. Aí, o que eu faço? Eu tento falsear a minha hipótese. Se eu não... O que é falsear a minha hipótese? Beleza. Então, se eu reduzir o número de threads, eu vou ter uma... Falsear a hipótese, na verdade, não é isso, né? Falsear é como se eu pudesse... eu posso mudar isso, né? Então, assim, eu posso mudar essa realidade? Se eu não puder, eu nem sei direito, eu acho que é isso, falsear. Posso estar até... Filósofos da ciência me perdoem, né? Mas eu tento mudar a hipótese, mudar o contexto da hipótese, né? Então, por exemplo, eu tô supondo aqui que eu tenho muita thread, eu falo, então eu vou fazer um teste baixando o número de threads e ver como ele se comporta, né? No caso do que eu tinha lá, eu nem conseguia fazer na minha máquina, né? Era um ambiente que eu tinha que fazer na máquina da pessoa, né? Então eu tinha que falsear, eu tinha que mudar essa condição, né? Aí a gente reduziu o número de threads e viu que melhorou. Bom, conseguimos, melhoramos a performance, mesmo reduzindo o número de recursos. Isso que é bem interessante. Por quê? Porque eu fui ali na essência do negócio. Eu peguei a evidência, eu vi que a evidência, 30%, a evidência era 30% da sua CPU é usada com garbage collector.
Então, o que você tem que fazer? Reduzir o número de objetos sendo criados. Então, o que você tem que entender? Onde os objetos são criados, né? E a outra coisa que você pode fazer para analisar, isso é batata em termos de aplicação de rede, é ver onde a memória é usada, né? E a memória sempre é usada em buffers de leitura. Tipo, é sempre assim. Pode ver lá, buffers de leitura é a principal causa lá de dificuldade, né? Outra coisa que você pode fazer mesmo, se você quiser entender mesmo os bottlenecks da aplicação, isso eu recomendo, assim, tipo, pega a sua aplicação, roda ela e tenta habilitar o profiling de CPU, o profiling de memória do Visual VM. Então eu vou deixar o link do Visual VM aqui. Não é uma atividade simples, assim, tipo, não é fácil de fazer. Você vai ter que habilitar o JMX, mas deve ter um bando de tutorial aí. Quem sabe, se um dia eu tiver tempo aí, eu faço um hands-on aí, sei lá, para fazer isso em Java. Mas habilitar, ou se você é de outra linguagem, tenta ver qual que é a ferramenta de profiling. E aí, por que eu estou falando de profiling? Profiling é quando você conecta na aplicação e fica olhando o comportamento dela. Tipo, quanto de CPU está usando, quanto de memória está usando. Então, é muito comum no profile lá eu pegar não é uma stack trace, é como se fosse uma árvore de chamadas, né? Porque não é o ponto, eu não estou olhando um ponto específico, eu estou olhando, tipo, o código aqui tem as 5 threads, tem as threads aqui, né? E para cada thread, né? Óbvio que eu filtro as threads que me interessam. Para cada thread eu vou olhando assim, onde todas as chamadas de método. E aí, se você está usando a primeira vez, você vai perceber, mas tem vários métodos que são chamados ali que não estão. Se não estão, quer dizer que é insignificante. Então, assim, nem ignora. E aí você olha assim, e aí qual que é a conta fácil que eu faço? Tipo, dentro desse método aqui, 30% do tempo é esse outro método. Porque você olha ali, esse aqui demorou, sei lá, 10 segundos no total de execução. Esse aqui gastou 7. Opa, esse é o cara que eu tenho. Uma coisa muito interessante que eu encontrei, e aí eu vou ter que acabar com isso, né? Do livro, do Projeto Fênix, é que não adianta você gastar esforço onde não é o gargalo. Tipo, você tem que encontrar o gargalo de uma aplicação e você tem que gastar esforço de otimização lá. Se você quer otimizar alguma coisa, entendeu? Alguma coisa, vá no gargalo, porque o gargalo é a principal coisa. E isso aí era o meu cafezinho. Eu espero que tenha te ajudado aí. Nem deu pra fazer retrospectiva nesse aqui, né? Nem vou tentar, assim. Eu falei de encontrar bugs, de encontrar bottlenecks, citei algumas ferramentas como Visual VM, e eu tenho bastante coisa aí, espero que tenha te ajudado. Valeu, bom dia.